Existem manifestações de desprezo tão discretas que frequentemente passam despercebidas pela vida de uma mãe como sombras silenciosas que ela inicialmente não compreende. Você dedicou tudo, sua energia, seu tempo, seus sonhos mais profundos. Contudo, diante de você está um filho adulto que parece nutrir desprezo por você, mesmo que seu amor nunca tenha cessado. Este desprezo assemelha-se a um enigma oculto em gestos sutis, em palavras jamais pronunciadas, em olhares que se desviam. Carl Jung nos recordaria que a psique humana constitui um labirinto complexo, onde amor e rejeição se encontram por caminhos que raramente conseguimos decifrar. O que você experimenta possui realidade e possui denominação. Nos próximos momentos, exploraremos juntos 5 indicações que revelam quando um filho demonstra desprezo pela mãe, não com o propósito de aprofundar feridas, mas para proporcionar clareza. Apenas quem enxerga a verdade pode libertar-se dela. Ocasionalmente, a maior libertação consiste em compreender que tal desprezo revela mais sobre o filho do que sobre você. Porém, antes de mergulharmos nestas águas profundas da alma humana, permita-me dizer-lhe que você não é a primeira mãe a questionar-se sobre isso, tampouco será a última. Talvez este já seja o primeiro passo rumo à cura, reconhecer que você não está sozinha nesta dor. O primeiro e possivelmente mais doloroso sinal manifesta-se através do corte simbólico, não uma ruptura declarada, mas sim um apagamento gradual. Você é removida de sua existência como uma página desnecessária em um livro. Ele não compartilha mais decisões com você, não solicita conselhos, não a convida para participar de seu mundo. Você existe, porém, tornou-se invisível. Imagine-se como uma residência onde durante anos a luz permanecia acesa, onde conversas aconteciam, onde a vida pulsava intensamente. Subitamente as cortinas são fechadas, as portas trancadas e, externamente, parece uma casa abandonada. Contudo, você sabe que ainda há alguém vivendo lá dentro, alguém que um dia repousou em seus braços e cujas primeiras palavras você ouviu. Jung reconhecia que o afastamento de vínculos constitui um mecanismo psíquico para libertar-se das origens. Entretanto, quando um filho apaga a mãe da narrativa de sua vida, algo extremo acontece. É como se tentasse negar sua própria história. Os momentos em que anteriormente você receberia uma ligação permanecem em silêncio. Aniversários passam sem que você tome conhecimento de suas conquistas. Crises são vivenciadas sem que você seja informada. Você se lembra do tempo quando cada pequeno ferimento, cada pequena alegria eram imediatamente trazidos até você. Hoje, você descobre decisões importantes de sua vida através de terceiros, algumas vezes nem isso. É como assistir a um filme sobre a vida de um estranho, exceto que este estranho foi seu bebê. Esta eliminação não é acidental. Trata-se de uma decisão consciente da psique, que frequentemente relaciona-se mais com a confusão interna do filho do que com suas ações ou omissões. Um filho que remove a mãe de sua vida às vezes tenta evitar uma dor que não consegue processar. Paradoxalmente, esta dor pode originar-se até mesmo de amor excessivo, de uma conexão tão profunda que é percebida como ameaçadora. Quando momentos significativos de sua vida ocorrem e você não está presente, nem sequer tem conhecimento deles, isso não constitui um descuido. É uma forma de exílio emocional. Você não é odiada, você é tornada esquecida. Paradoxalmente, isso pode ser ainda mais doloroso que hostilidade aberta. O segundo sinal oculta-se na maneira
como ele se comunica com você, não o que ele expressa, mas como o expressa. A ironia, que flui como um veneno sutil através das conversas, as pequenas provocações embaladas em aparentes brincadeiras. Você conta algo e ele sorri de uma forma que diz: "Ah, mãe, você não entende isso." É como uma conversa entre duas pessoas que falam idiomas diferentes, exceto que ambos falam a mesma língua. As palavras são familiares, mas o subtom tornou-se estranho. Há uma frieza que se disfarça de humor, uma distância que se apresenta como superioridade. Jung nos ensinou que as sombras da psique frequentemente tornam-se visíveis através de projeção. Um filho que ridiculariza sua mãe possivelmente luta contra partes de si mesmo que reconhece nela: a insegurança, a vulnerabilidade, o anseio por reconhecimento. Ao diminuí-la, tenta combater essas características em si próprio. Você notou como ele descarta suas opiniões com um sorriso? Como rotula suas preocupações como exageradas, suas alegrias como ingênuas? Esta forma de desprezo funciona como um escudo protetor. Ele tenta criar distância emocional ao retratá-la como menos inteligente, menos consciente, menos relevante. Ocasionalmente, isso acontece através de sarcasmo tão sutil que outros o interpretariam como gracejo. Mas você sente aferroada a maneira como ele interrompe suas histórias, descarta seus conselhos com um "sim, sim, mãe", desqualifica seus sentimentos como exagero. Por trás desta atitude, frequentemente encontra-se uma insegurança profunda. Um filho que não tem certeza de sua própria voz tenta fortalecê-la, enfraquecendo a sua. Existem conversas que parecem como falar com uma parede, não porque ele não escuta, mas porque já decidiu que o que você diz não possui importância. Esta forma de diminuição é particularmente cruel, porque mantém uma aparência de normalidade. É importante compreender que este desprezo revela volumes sobre seu estado interno. Uma pessoa autoconfiante não precisa diminuir sua mãe para crescer. Um filho verdadeiramente livre não precisa ridicularizar suas raízes para sentir suas asas. O terceiro sinal manifesta-se na competição, não no esforço saudável pela independência, mas na necessidade compulsiva de provar que ele faz tudo melhor que você. Ele a corrige constantemente, domina conversas, explica-lhe o mundo como se você fosse uma criança ignorante. Os papéis inverteram-se, mas não de forma natural. É como se ele mantivesse um placar invisível onde coleta cada ponto com que a supera. Suas habilidades culinárias são antiquadas, seus conhecimentos tecnológicos são ridículos, suas opiniões são ultrapassadas. Em cada área de sua vida, ele encontra algo que faz melhor, sabe melhor, compreende melhor. Jung falava da individuação como o processo pelo qual uma pessoa encontra a si mesma. Contudo, quando um filho busca alcançar este processo através de dominância sobre a mãe, algo saiu errado. Em vez de encontrar seu próprio caminho, ele se define através do oposto do que você é ou foi. Ele deixa claro que sua maneira de viver, pensar, sentir é superior. Seus hábitos são antiquados, seus medos infundados, seus sonhos pequeno-burgueses. Ele conduz uma vida que parece uma constante contradição à sua. Não porque realmente deseja ser diferente, mas porque precisa provar que você está errada. Esta forma de desprezo revela-se em pequenos momentos cotidianos. Quando você oferece um conselho, ele explica por que você está equivocada. Quando você conta uma história, ele tem uma melhor. Quando você se alegra com algo, ele mostra por que sua alegria é ingênua.
É uma batalha silenciosa, constante, pela superioridade. Esta forma de desprezo é particularmente dolorosa porque a transforma na aluna de seu próprio filho. Ele a ensina sobre coisas que você lhe ensinou. Ele julga decisões que você tomou para proporcionar-lhe uma vida melhor. É como se ele estivesse sobre seus ombros e afirmasse ter crescido enquanto você permaneceu pequena. Mas aqui também vale. Um filho que precisa derrotar sua mãe para sentir-se valioso não é um filho forte. É um filho que ainda depende de seu reconhecimento, mas o busca de forma distorcida. Ao superá-la, espera inconscientemente que você se orgulhe desta superioridade. Talvez você reconheça também o quarto sinal, a rejeição sistemática de tudo pelo que você representa. Seus valores não são apenas ignorados, são ativamente combatidos. O que era importante para você torna-se alvo de sua crítica. A maneira como você vive a hospitalidade o envergonha. Sua relação com tradições lhe parece retrógrada. Sua espiritualidade lhe é estranha. É como se ele tivesse criado uma lista de todas as coisas que a constituem e trabalhasse esta lista para viver o oposto. Se você valoriza a harmonia, ele celebrará conflito. Se você vive modéstia, ele praticará autoexibição. Se você busca comunidade, ele preferirá isolamento. Jung reconhecia que cada pessoa passa por um processo de individuação ao separar-se dos valores de sua origem para desenvolver os próprios. Contudo, quando esta separação vem acompanhada de desprezo pelo original, ainda não está completa. É mais uma luta contra a própria história do que um passo rumo a um novo futuro. A diferença entre alguém escolher um caminho diferente ou declarar o caminho de sua mãe fundamentalmente errado. No primeiro caso, surge diversidade. No segundo, surge inimizade. Um filho que rejeita tudo que você representa frequentemente tenta criar uma identidade livre de sua influência. Mas verdadeira liberdade não surge através de negação, mas através de escolha consciente. Às vezes você vê como ele defende valores que são exatamente o oposto dos seus, não porque cresceu rumo a essas convicções, mas porque representam um movimento contrário a você. Essas oposições são como sombras de seus valores e um filho que vive em sombras ainda não encontrou a luz. Você talvez se pergunte, isso é normal? Até certo ponto, sim. Mas quando a rejeição é tão completa que não resta espaço para respeito, quando sua experiência de vida é considerada completamente sem valor, então isso ultrapassa os limites de um distanciamento saudável. Dói reconhecer que os valores pelos quais você lutou durante toda a vida são considerados insignificantes por seu próprio filho, como se todos os anos em que tentou ser um bom exemplo tivessem sido tempo perdido. O quinto, e talvez mais cruel sinal, manifesta-se na ausência de misericórdia. Você envelhece, fica mais cansada, mais vulnerável, mas seu filho não demonstra indulgência com seus limites. Ele espera de você a mesma disponibilidade, a mesma força, a mesma perfeição de sempre. Suas fraquezas não são vistas como humanas, mas como fracasso. É um tipo especial de crueldade quando alguém que você criou não consegue ou não quer ver que você também é apenas um ser humano com limitações, com cansaço, com a vulnerabilidade do envelhecimento. Em vez disso, você é tratada como uma máquina que deve funcionar adequadamente. Jung compreendia que amor maduro reconhece a imperfeição do outro e ainda assim ama. Um filho que não tem paciência com os limites de sua mãe envelhecida permaneceu estagnado em seu desenvolvimento emocional. Ele não a vê como uma pessoa
com necessidades próprias, mas como uma função que deveria operar sem problemas. Quando você está cansada, isso é uma inconveniência para ele. Quando você precisa de apoio, isso é um fardo para ele. Quando você não tem mais a mesma força de antes, isso é motivo para crítica, não para compaixão. Esta insensibilidade é talvez o sinal mais claro de desprezo, porque mostra que ele não a vê como pessoa, mas como meio para um fim. Um filho adulto, amoroso, apoiará sua mãe quando ela se tornar mais frágil. Será grato pelo que ela deu e estará disposto a retribuir algo. Um filho que despreza vê cada fraqueza como prova de que a mãe não é mais útil. Esta falta de misericórdia dói especialmente porque vem após você ter dado décadas de cuidado. Você foi indulgente com seus erros, paciente com seus humores, compreensiva com suas fraquezas. E agora, quando você precisaria de compreensão, ela não está lá. Às vezes, esta impiedade manifesta-se em aparentes pequenezas. Você pede ajuda com algo que seria fácil para ele, mas ele reage irritado. Você menciona que se sente solitária e ele responde com um suspiro. Você mostra sua vulnerabilidade e ele se afasta. Mas aqui também é importante compreender: um filho que não consegue mostrar misericórdia está ele próprio preso em um estado de dureza interna. Possivelmente nunca aprendeu que amor não significa performance perfeita, mas aceitação da imperfeição. Esta dureza não se dirige apenas contra você, dirige-se também contra seu próprio eu vulnerável. Por que tudo isso acontece? Porque um filho que foi amado pode ser capaz de tal desprezo. Jung nos lembraria que a psique é complexa e que pessoas, às vezes, projetam seus próprios medos naqueles que lhes são mais próximos. Um filho que despreza sua mãe frequentemente luta contra algo em si mesmo, talvez contra o medo de tornar-se como ela. Talvez contra a vergonha sobre sua própria necessidade. Talvez contra a raiva por uma infância que não foi perfeita, embora tenha sido cheia de amor. Também é possível que este filho nunca tenha aprendido a lidar com a complexidade de relacionamentos humanos. Em um mundo que celebra perfeição e independência, uma mãe amorosa, mas imperfeita, pode parecer um símbolo de tudo que deve ser superado. Às vezes, o desprezo é também uma tentativa desesperada de evitar dor. Um filho profundamente ferido, não necessariamente por você, mas pela própria vida, pode tentar proteger-se de mais ferimentos rejeitando a pessoa que mais ama. Existe uma verdade paradoxal. Às vezes, filhos desprezam suas mães, precisamente porque as amam demais. Este amor os torna vulneráveis e a vulnerabilidade os assusta. Então tentam destruir a fonte de sua vulnerabilidade, na esperança de, assim, tornarem-se fortes. A psique humana é uma construção estranha. Pode transformar amor em ódio, gratidão em desprezo, proximidade em distância. Não porque os sentimentos originais estavam errados, mas porque eram fortes demais para serem processados. Um filho que despreza sua mãe, frequentemente, é um filho que nunca aprendeu a lidar com a intensidade da ligação original. É um filho que se sente sobrecarregado pela magnitude do amor que recebeu e acredita que rejeição é o único caminho para a liberdade. Mas o que tudo isso significa para você? Primeiro, você não é responsável pelo mundo interno de seu filho. Você amou como pôde. Você deu o que tinha. A maneira como seu filho processou este amor está fora de seu controle. Jung nos ensinou que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho para a completude. Alguns o encontram através de gratidão e conexão, outros através de rebelião e separação. O caminho de seu filho
É o caminho dele, não seu fracasso. É importante que você não veja o desprezo de seu filho como julgamento sobre seu valor como mãe. Um filho pode desprezar uma mãe maravilhosa quando está preso em seu próprio caos emocional. Sua incapacidade de valorizar seu amor diz mais sobre seu mundo interno do que sobre seus atos externos. Simultaneamente, você deve aprender a proteger-se deste desprezo. Você merece respeito, mesmo de seu próprio filho. Você merece reconhecimento pelo que deu. Se este reconhecimento não vem, você deve dá-lo a si mesma. A sabedoria profunda em compreender que amor nem sempre é correspondido. Isso não o torna menos valioso. Uma árvore que produz frutos não é menos árvore se os frutos não forem consumidos. Você não é menos mãe se seu amor não for apreciado. Talvez seja a hora de mudar o foco. Em vez de perguntar por que meu filho me despreza, você poderia perguntar como posso viver em paz comigo mesma, independentemente de como meu filho me vê. Esta mudança não é egoísta. É necessária para sua sobrevivência emocional. Jung diria que verdadeira maturidade consiste em não tornar a própria completude dependente do reconhecimento de outros, nem mesmo do reconhecimento dos próprios filhos. Você é uma pessoa completa, com ou sem o amor de seu filho. Isso não significa que deveria parar de amar. Significa que deveria parar de ver seu amor como investimento que deve render retorno. Ame pelo amor em si, não porque ele lhe devolve algo, mas porque é parte de sua natureza. Se seu filho a despreza, isso é doloroso, mas não é o fim de sua história. Talvez seja até o início de uma nova história, na qual você aprende a amar-se, independentemente de quem mais esteja disposto a fazê-lo. O desprezo de seu filho é como um espelho sombrio que revela mais sobre ele do que sobre você. Você pode escolher fixar-se neste espelho e perder-se em sua imagem distorcida, ou pode desviar o olhar e viver sua própria verdade. A força em reconhecer quando um relacionamento tornou-se tóxico, mesmo que seja o relacionamento com seu próprio filho. Você tem o direito de proteger-se de crueldade emocional, independentemente de quem a pratique. Isso não significa que deve abandonar o amor, mas pode significar que deve abandonar as expectativas. Ame seu filho, mas não espere que este amor seja correspondido. Preocupe-se com seu bem-estar, mas não torne seu próprio bem-estar dependente disso. Às vezes, o maior amor que você pode dar a um filho que a despreza é a liberdade de viver com as consequências de seu comportamento. Ao parar de lutar por seu reconhecimento, você lhe dá a possibilidade de retornar a você ou não, sem que sua vida dependa disso. É possível que seu filho um dia compreenda o que perdeu. Também é possível que nunca compreenda. Sua tarefa não é esperar por isso ou providenciar isso. Sua tarefa é viver uma vida plena, com ou sem o amor deste filho. No final, permanece uma verdade: você amou, você deu o seu melhor, você criou e nutriu uma vida. Isso não é pouco, isso é tudo. A maneira como esta vida lida com seu amor é decisão dela, não seu mérito ou seu fracasso. O desprezo de um filho pode quebrar uma mãe, ou pode libertá-la. Pode levá-la a odiar-se, ou pode levá-la a amar-se. A escolha está com você. Jung nos ensinou que a sombra que outros projetam sobre nós frequentemente revela mais sobre eles do que sobre nós. O desprezo de seu filho é a sombra dele, não a sua. Você não precisa carregá-la. Em vez disso, pode escolher permanecer na luz. Na luz do reconhecimento de que você é valiosa.
na luz da certeza de que seu amor foi puro, mesmo que não tenha sido apreciado, na luz da esperança de que existem outras pessoas que podem ver e valorizar sua bondade. Um filho que a despreza não lhe tira a dignidade, a menos que você a entregue voluntariamente. Você é mais que a mãe de um filho ingrato. Você é uma pessoa com valor próprio, sonhos próprios, beleza própria. Talvez seja hora de redescobrir esta beleza. Talvez seja hora de viver não apenas para outros, mas também para si mesma. Talvez seja hora de compreender que a maior vingança contra o desprezo não é raiva, mas felicidade. O mundo está cheio de pessoas que sabem valorizar sua bondade, que respeitam sua sabedoria, que podem retribuir seu amor. Você não precisa passar toda a sua vida lutando pelo reconhecimento de uma pessoa que não é capaz disso. Se você está assistindo e se reconhece nesta situação, então saiba que não está sozinha. Há muitas mães que conhecem esta dor. Há muitas mulheres que aprenderam a amar e ser amadas apesar do desprezo de seus filhos. Sua história ainda não terminou. O capítulo do desprezo não precisa ser o último. Pode ser o ponto de virada onde você aprende que seu valor não depende da opinião de outros, nem mesmo da opinião de seu próprio filho. Você tem direito ao amor, ao respeito, ao reconhecimento. Se seu filho não pode ou não quer dar isso, então essa é a perda dele, não sua. Sua tarefa é encontrar pessoas que possam ver sua bondade e viver uma vida digna desta bondade. O desprezo de seu filho é doloroso, mas não precisa ser destrutivo. Pode ser o início de uma nova maneira de viver, uma maneira na qual você aprende a valorizar-se independentemente de quem mais esteja disposto a fazê-lo. Nunca esqueça, o amor que você deu foi real. Os sacrifícios que fez foram valiosos. A mãe que foi e é merece respeito e gratidão. Se isso não vem de seu filho, então procure em outro lugar. Você merece isso. Você se reconheceu nestes sinais? Sentiu como essas verdades tocaram seu coração? Então continue conosco nesta jornada de reconhecimento e cura. Acompanhe este conteúdo para não perder quando explorarmos temas adicionais que movem sua alma. E compartilhe nos comentários qual destes sinais mais a impactou. Às vezes, é reconfortante saber que outros compreendem o que você vivencia. Você não está sozinha nesta dor e não está sozinha no caminho para a cura. Juntos, podemos aprender que nossa dignidade não depende de como outros nos tratam, mas de como tratamos a nós mesmas.